E para começar, nesse segundo dia de SILP 2022, vamos ter a apresentação do relatório realizado pela OEI e o Instituto Elcano. É o relatório OEI-Elcano, que procurou compreender os desafios do desenvolvimento científico em espanhol e em português. O estudo foi realizado com base em consultas e entrevistas institucionais com representantes, pesquisadores e especialistas ligados à produção e divulgação científica, desenvolvimento de repositórios científicos e editoras ibero-americanas. Para falar mais sobre a importância desse relatório, intitulado O Português e o Espanhol na Ciência, Observações para um Conhecimento Diversificado e Acessível, eu vou convidar o Ángel Badirro, do Real Instituto Elcano, da Espanha. A participação dele é online, é virtual, ele já vai aparecer aqui no painel com a gente. Ángel, bom dia. Já está ouvindo a gente? Buen día, buenos días desde Salamanca. Com a palavra, Ángel. Bom dia. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muito obrigado pelo convite para fazer essa apresentação. Bom dia a todos. Eu espero que o congresso esteja acontecendo com o êxito que nós percebemos ontem, todos nós que estávamos conectados. Eu estava acompanhando o evento online, eu tive um pequeno impedimento que me impediu de viajar até Brasília. Eu gostaria muito de ter viajado até Brasília e acompanhar com vocês, mas estou feliz de estar aqui esta manhã e, infelizmente, eu vou ter que fazer essa apresentação online. Nesta apresentação, vamos compartilhar os resultados desses quase 2 anos de trabalho, nos quais viemos nos aprofundando, explorando uma questão fundamental que vamos resumir aqui brevemente e que é o papel das línguas portuguesa e espanhola na ciência e na contemporaneidade. Então, eu não sei se vocês já estão vendo a minha apresentação, eu espero que sim. Eu permiti intitular esta apresentação lembrando-me de um relatório antigo da Unesco, que se chamava Uma Só Ciência, Múltiplas Vozes. Nesta próxima meia hora, então, eu vou falar um pouco do que vamos encontrar neste documento. É um documento que nos deixa muito orgulhosos, é um resultado de um esforço muito grande, mas muito valioso para todos nós. Então, vamos falar das dimensões geopolíticas e da circulação mundial da ciência, em particular da ciência produzida e comunicada em língua espanhola e portuguesa. Então, antes de começar, eu gostaria de primeiro agradecer à senhora Siqueira e Laborinho pelo trabalho delas na OEI, por promover este evento, e a todas as pessoas também que contribuíram participando de grupos de discussão, entrevistas pessoais ou com suas publicações e reflexões para alimentar a nossa própria reflexão sobre esse tema. Vamos passar para o idioma espanhol, já que ele está falando em português. Agradecerles. Bien, A primeira questão que eu quero comentar é algo que fica um pouco à margem deste relatório. E por isso eu compartilho com vocês essa imagem de uma das 3 pinturas que foram dedicadas às línguas também. Então, eu quero convidar vocês a pensar sobre esta figura, sobre a ideia de Babel e a diversidade linguística e cultural, se ela é um castigo divino ou outra coisa, é algo que devemos e podemos perceber como algo negativo para a nossa realização humana, ou seria uma parte muito poderosa e bela que existe na natureza da nossa presença.
Então, a diversidade cultural e linguística é um tesouro que devemos preservar, ou ela é um problema que limita as nossas capacidades para crescer e desenvolver as nossas potencialidades? Há fontes que falam da existência de mais de 7.000 idiomas no mundo, outras pessoas falam de um número entre 6.000 e 10.000, que é um número bastante impreciso, mas em função de diversos meios de medição utilizados. Temos os trabalhos do Observatório das Línguas Mundiais, o Ethnologue, eles falam de 2021 com mais de 2.139 idiomas vivos no mundo, alguns bem minoritários e a maioria deles, inclusive, falados por comunidades muito pequenas em todo o mundo. Os nossos idiomas, os 2 idiomas que estamos tratando aqui, são os mais falados do planeta. Podemos usar as estatísticas também do Ethnologue e basear nessa etnografia com as áreas aqui com presença mais destacada dos nossos 2 idiomas. E é paradoxo que tenhamos que falar de como defender 2 idiomas que não são 2 idiomas que estão em perigo no mundo. São 2 idiomas que somam mais de 800 milhões de falantes em todo o planeta, conforme os dados, por exemplo, que eu ofereço aqui a vocês do Ethnologue. No entanto, para todos nós, é claro que o inglês é uma língua franca dentro do processo globalizado e dentro da aceleração do processo globalizador das últimas décadas, e é particularmente uma língua franca dominante no âmbito científico. É nesse sentido, então, que fazemos essa pergunta necessária, porque estamos refletindo sobre o pensamento, e o Instituto Elcano e também as organizações internacionais dirigidas aos que fazem as políticas públicas, podemos pensar quais as consequências dessa hegemonia do inglês e quais as consequências disso para a ciência e para o espanhol e o português. E se vocês me permitirem, eu posso levar essa pergunta mais além. Qual o significado disso para as línguas que estão ocupando espaços importantes no mundo contemporâneo? E o que podemos fazer para promover e proteger a diversidade linguística se entendemos que os países da área ibero-americana estão inscritos nas declarações da Unesco, nos tratados da Unesco? Então, o que podemos fazer para o avanço da ciência e da linguística na Iberoamérica? O primeiro objetivo deve ser compreender a ciência ibero-americana para entender o problema da diversidade linguística na ciência. E somente uma compreensão profunda dos elementos centrais desta ciência ibero-americana pode nos ajudar a adotar os caminhos corretos para as políticas. Então, a primeira parte do relatório trata disso. Eu vou falar aqui de alguns indicadores, eles estão bem detalhados no texto e vocês podem buscar esse texto depois, mas eu quero destacar alguns pontos. O investimento regional no I+D está na região em torno de 0,7% do PIB anual. Espanha, Portugal e Brasil são os únicos países que superam 1% e também é um grupo que investiu em torno de 0,5% do seu PIB. Em segundo lugar, deste investimento, 70% dele corresponde a Brasil, se considerarmos apenas os países latino-americanos. Então, isso faz que o Brasil seja o gigante de toda a ciência latino-americana. Há muitos indicadores que mostram esse investimento global e demais. E aqui, outro fator é que na América Latina, a fonte maior de financiamento continua sendo
o setor público é quase 60%, 30% do setor privado e outros tipos de contribuições que vêm depois das ONGs, das faculdades e universidades ou órgãos estrangeiros. Então, se consideramos a América Latina, Caribe e comparamos isso com Espanha e Portugal, vemos que os números são um pouquinho menores na Espanha e Portugal. Então, quando analisamos os pesquisadores, o Brasil, como eu dizia antes, é um gigante regional. O Brasil soma 2 de cada 3 pesquisadores da América Latina. Então, temos mais cientistas no Brasil que na Espanha e Portugal junto. E também é importante destacar que existe uma expansão muito grande no número de pesquisadores, que cresceu 55% na última década na América Latina, e no Brasil se multiplicou ou se duplicou nos últimos 10 anos esse número de pesquisadores. Desses, 2 de cada 3 trabalham em instituições de educação superior. Isso é também um dado último que eu quero destacar nesta microradiografia da ciência ibero-americana e, neste caso, também de latino-americanas. O crescimento do número de pesquisadores nas instituições de ensino superior coincide com a mesma expansão universitária na América Latina, que na última década cresceu em 50% no seu número de estudantes, isso corresponde a 20 a 30 milhões de estudantes, e também um crescimento de quase 20% do pessoal acadêmico, das equipes acadêmicas, neste mesmo período da década passada. Então, temos uma região com um investimento abaixo da média mundial, e um investimento mais público que privado, com um crescimento de mais de 50% dos pesquisadores na última década e pesquisadores majoritariamente inscritos a instituições de educação superior. Então, ainda resumindo sobre esse relatório, a ciência ibero-americana vem se constituindo num contexto de investimentos irregulares, baseados também em modelos de êxito de outros países e regiões, com uma reduzida capacidade de impacto sobre o tecido produtivo e a economia real, com os centros de educação superior como impulsionadores principais, principalmente quanto a pessoal e pesquisadores do sistema. E nas décadas em que se produziu esse crescimento da população universitária e as organizações de educação superior, os sistemas científicos se viram diante desta necessidade de adotar sistemas de destinação de recursos mediante avaliação de resultados, algumas dessas instituições assimilando e outras enfrentando criticamente o modelo de uso dos índices comerciais e internacionais de impacto científico. Então, quais são as 3 tensões que percebemos? Já falamos destas mesmas questões e tensões no CILP passado, de Lisboa, 2019, e estas 3 tensões que apreciamos ou que percebemos na ciência ibero-americana sobre a diversidade cultural e linguística. São tensões que têm a ver com avaliação e impacto, ciência e acesso aberto e também inglês e diversidade linguística. Eu tenho que ir muito rápido, eu tenho pouco tempo para resumir todo o escopo deste relatório, então eu vou falar da avaliação e impacto. O tema central aqui é entender que numa região com um gasto científico e um investimento em ciência que vem mais do setor público, e com sistemas que dependem desse financiamento para a pesquisa, foi necessário aplicar mecanismos objetivos de destinação de recursos e também de prestação de contas dos gastos em ciências. Isso levou a uma aceitação das orientações das organizações internacionais e modelos de êxito de outros países e regiões. E isso gera uma aceitação e uso dos indicadores bibliométricos e o fator de impacto.
Para os que são do âmbito acadêmico, isso é muito conhecido. Nós crescemos nos últimos 20 a 25 anos em todos os países ibero-americanos aprendendo e convivendo com a incorporação dos fatores de impacto para avaliação da nossa produção científica e acadêmica. E para os que estão fora, o procedimento é relativamente simples. Os autores, como vocês sabem, enviam as suas pesquisas para as revistas. É o que nós chamamos de papers. Essas revistas são enviadas para avaliadores anônimos, que são os pares. Então, é verificado se vai se publicar ou não. São registradas todas as citações que fazemos em nossos artigos e essas citações servem para pontuar a relevância e o impacto que a revista possui a partir dessas publicações. Há duas companhias globais, anglófonas ambas, que produzem esses índices mais utilizados no sistema científico para avaliar a importância da produção científica. Esses índices são o JCR e o SJR. Quando são publicados os resultados dos índices de impacto, esses mesmos dados servem para avaliar as publicações e também avalia os pesquisadores, ou seja, todos nós. Então, eles podem sugerir o desenvolvimento de uma política de incentivos e também avalia as instituições, porque muitos índices internacionais de rankings universitários refletem também os resultados dos índices globais de impacto. Então, o resultado deste processo é que as revistas científicas se tornaram o centro da atividade científica e isso significa uma perda de bibliodiversidade. O impacto disso é que os norte-americanos publicam e eles se tornam centrais no incentivo do sistema científico e se tornam uma atividade central para os pesquisadores. As companhias que controlam esses índices globais se converteram em árbitros desses sistemas de análise científica. Eles colocam seus próprios critérios a partir dos processos de seleção das publicações. E, embora hajam índices regionais, nenhum deles até o momento pôde alcançar a relevância desses índices privados internacionais. Ao mesmo tempo, essa situação que alguns colegas que participam nesta sessão desta manhã dizem que essa questão é muito discutida, é polêmica para o sistema científico internacional contemporâneo e houve, claro, várias iniciativas como a Declaração de São Francisco sobre a avaliação da pesquisa, que é o documento DORA de 2012, que discute esse modelo imposto pela JCR e SJR. Esse documento conta com o apoio de vários pesquisadores de todo o mundo e também de instituições. Então, uma primeira conclusão que fazemos já como recomendação na análise mais detalhada que vocês têm sobre o relatório desta questão, o impacto das publicações em revistas. Existe uma publicação de que a comunidade ibero-americana considere esses índices de impacto, os sistemas de avaliação e também a centralidade das empresas ou companhias que colocam o inglês como língua científica global. Existe também a necessidade de impulsionar alternativas para este sistema que garantam qualidade e também internacionalização para a produção científica, sem a dependência dos operadores da avaliação anglófona. Outra dimensão que quero compartilhar com vocês nesta manhã, com mais detalhe, trata dos princípios de ciência aberta e acesso aberto. Eu falava antes, resumidamente, de um modelo que foi adotado para os sistemas científicos nacionais durante a fase de expansão do investimento público e do número de instituições, cientistas e da busca de um sistema de prestação de contas. E a partir de tudo isso surge um modelo convencional no qual as instituições destinam
fundos não somente para a produção científica, mas também para ter acesso aos textos publicados e aos índices de impacto. Outra parte destes fundos vai para o financiamento da própria pesquisa e aos grupos de pesquisa. Esses fundos, os resultados dessas pesquisas são enviados para as avaliações por pares. Quando são publicados, temos basicamente 2 modelos. Aqui está mais em detalhe, é o modelo de acesso aberto não comercial, são revistas que permitem que qualquer pesquisador tenha acesso, ou um modelo convencional das grandes editoras científicas dentro do modelo de acesso comercial, ou seja, um modelo no qual as instituições e universidades ou pesquisadores pagam para ter acesso ao conteúdo produzido. Esse conteúdo é indexado em bases de dados de referências de textos ou textos completos e geram depois esses índices de impactos a partir das análises de indicadores da produção científica. E temos as listas de revistas com as posições destas, com a qualidade dos textos científicos publicados, e essas classificações são usadas para o estabelecimento do sistema de incentivo dos pesquisadores. Como resultado de tudo isso, temos um paradoxo. O modelo de publicação contemporâneo mais usado é o comercial. Os investigadores ou pesquisadores entregam suas pesquisas para as revistas e depois eles mesmos têm que pagar para acessar os conteúdos, inclusive o conteúdo que eles mesmos escreveram. Claro que temos fundos, mas esses fundos têm que financiar os índices de impacto e outros. Então, às vezes o acesso não é acessível para todos ou para as instituições mais pequenas que precisam de fundos para ter acesso a essas revistas e as bases de dados. Então, existe um texto que pergunta por que os acadêmicos dão tanto do seu tempo para as editoras comerciais se elas não fazem o acesso gratuito depois desse material. Então, temos um modelo comercial convencional, publicar é grátis, mas ter acesso ao conteúdo é pago. Então, conforme avançamos, vemos que surge essa consciência de que este modelo é um disparate, porque cria grandes formas de dependências e formas também de desigualdade na produção e no acesso ao conhecimento científico. Então, muitas editoras, neste momento, editoras comerciais e científicas, estão impulsionando isso que chamamos de modelo de acesso comercial. Já não se paga para ter acesso ao conteúdo, porque o conteúdo, muitos sistemas já exigem que aquilo que conta com fundos públicos, exige-se que as pessoas não tenham que pagar para ter acesso. Mas existe toda uma questão de processo para acesso ao conteúdo e temos um modo de difusão da ciência que está entre acesso aberto puro, no qual a América Latina tem muita tradição nesse sistema, tem referências para isto, e existe uma convivência também com o modelo comercial convencional, que é o modelo clássico, no qual o sistema científico entrega a publicação gratuitamente e depois aquilo é cobrado para o acesso. Então, é uma forma de pagar por publicar, porque vocês podem pensar que publicar no Lancet, por exemplo, custa 5.000 euros ou até 8.500 euros em outras revistas, ou até 5.000 dólares em algumas revistas também. Então, existem muitos cientistas que não podem publicar nessas revistas porque não alcançam esses orçamentos. Então, é importante considerar, nesse segundo ponto da minha apresentação, não somente os trabalhos feitos por muitas instituições em todo o mundo, mas particularmente como convergiram esses documentos que foram publicados pela Unesco nos últimos meses, especialmente a recomendação sobre ciência aberta da Unesco,
que nós vemos, ela recolhe todo esse material e ela se baseia no acesso aberto ao conhecimento científico, às estruturas científicas abertas, a comunicação aberta, o compromisso aberto dos atores sociais e o diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento. Então, a Unesco, na recomendação de ciência aberta do novembro passado, alenta os Estados-membros para que os benefícios sejam compartilhados e recíprocos, para que a pesquisa com fundos públicos siga princípios de ciência aberta e fomente a biodiversidade e também alente o multilinguismo, estimule o multilinguismo. Isso é muito importante para o nosso trabalho e para o que estamos discutindo nesta reunião. Então, eu resumo essa recomendação 2, a cooperação ibero-americana deve considerar não somente a importância e a liderança regional no acesso aberto, mas também deve fazer o debate amplo sobre ciência aberta e suas implicações para o desenvolvimento social sustentável. E eu vou terminar com um terceiro ponto, é um ponto que trata precisamente que está tratado neste relatório e é sobre a hegemonia do inglês na ciência. De fato, existem diferenças em função dos campos científicos e também diferenças quanto à base de dados, mas vocês poderão ver no relatório que quando vemos os dados, alguns dados, vemos aqui que nestes últimos anos, 95,7% dos textos publicados que está no Group Science, está publicado em inglês. Então, temos 50 línguas de publicações de ciência que é recolhida no Web of Science, mas 96% das publicações se concentram em inglês. Então, vejam essa distribuição aqui do espanhol e português, eles não estão numa má posição. O russo foi o primeiro idioma de 2019, o espanhol 1,7% e o português 0,7%, mas aqui estamos falando somente de 4% apenas de ciência publicada nesses outros idiomas. Então, aqui também a amostragem por países, temos Portugal, que publicou em torno de publicou em 3% apenas, conforme este estudo, a maior parte em inglês. No México também a porcentagem é muito alta e, dependendo do país, essa porcentagem pode baixar para até 70% ou 80% de publicações em inglês ou 20% a 25% de publicações em outros idiomas ou línguas. Então, este problema, ele é encontrado nas grandes bases de dados, tanto no Web of Science como no Scoop, que também faz comparações. Acima temos o inglês nas duas grandes de base de dados e também abaixo a classificação por países. É um problema que não está somente na América Latina ou Iberoamérica, é um problema que aparece também em Alemanha, França, Itália, China e tantos outros países que têm sistemas científicos relevantes. Então, desde já há algum tempo, está havendo esta reação dos sistemas científicos para essa questão. Aqui eu quero destacar a iniciativa do multilinguismo científico, do GeoSync, de 2019. Ele apoia a difusão dos resultados das pesquisas para o benefício da sociedade, promove infraestruturas nacionais para a publicação de conteúdos locais e de pesquisas dentro dos próprios sistemas de financiamento. Eu quero terminar com uma terceira recomendação, que está no relatório sobre consolidar os objetivos de plurilinguismo na agenda multilateral, não somente na agenda educativa ou cultural, e também buscando a proteção e a promoção da diversidade cultural e linguística da Iberoamérica para que os novos conhecimentos cresçam e se diversifiquem e que os idiomas globais contribuam para a configuração do pensamento científico do mundo.
E também é importante que o plurilinguismo deve ser concebido em termos também de ciência aberta, com a eliminação de uma barreira, que é a idiomática, e que proporcione a garantia de acesso ao conhecimento científico a todos os cidadãos e acesso aos pesquisadores de todos os idiomas em igualdade de condições. Como proteger, então, a diversidade cultural e linguística da ciência ibero-americana, sem prejudicar a qualidade da produção, ou seja, com métricas confiáveis que sirvam para um sistema de incentivos e de atribuição de recursos, sem prejudicar a internacionalização e garantindo acesso a uma ciência aberta. Lembremos, para finalizar, lembremos as ideias que falamos inicialmente. Estamos numa região na qual o investimento é inferior à média, mas vem crescendo e espera-se que continue crescendo nos próximos anos. Estamos numa região em que o papel central das administrações públicas faz possível intervir neste problema a partir das políticas públicas. Exige vontade política, então, no plano nacional e de cooperação. E uma região na qual 2/3 dos pesquisadores somos universitários e as universidades não deixaram de crescer. O setor educacional precisa ser uma alavanca-chave para este processo. Portanto, estamos numa comunidade científica grande, com duas línguas globais que se compreendem e são dominantes. Temos um tecido de cooperação regional com a cultura e a identidade como base e temos uma experiência científica de ciência aberta única no mundo. Essas são as melhores bases que temos para iniciar e entrar com mãos à obra. Muito obrigado pela sua atenção.